Vamos abrir as nossas Bíblias, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Todos abriram suas Bíblias? É um texto longo e eu vou pular alguns versículos sem prejudicar aí o conhecimento de toda a história do texto. Os irmãos vão me acompanhando. Capítulo 13 do livro de Números. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Taimai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse:
Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Deus abençoe essa palavra, queridos, até aqui, capítulo 14, versículo 12. Deus abençoe e aplique o nosso coração. Amém? Meus queridos, nós escolhemos como versículo-chave para o livro de Números, capítulo 10, versículo 29. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Esse é o versículo que nós escolhemos como versículo-chave de toda a história que o livro de Números traz para nós. Estou trazendo isso à lembrança de vocês, que nos estudos anteriores nós já mencionamos isso. E nós temos aprendido desde o início que o livro de Números, ele continua falando para nós sobre a caminhada do povo. Desde que esse povo saiu do cativeiro egípcio. E eles estão agora caminhando na direção da terra prometida, Canaã. 2 anos haviam se passado desde a saída do Egito. Foram 2 anos de treinamento, de testes. 2 anos suficiente para fazer descobertas sobre a pessoa e o poder de Deus. Deus havia prometido uma terra onde manaria leite e mel. E tudo que aconteceu antes foi Deus preparando esse povo para finalmente conquistar essa terra, finalmente receber essa bênção tão esperada. O que eu quero que os irmãos pensem, mais uma vez, é nisso. Todos os eventos que nós vemos estudando, todas as lições que nós temos visto no livro de Levítico e no livro de Números, tudo isso vem como parte da preparação de Deus na vida daquele povo, para que eles chegassem exatamente nesse momento. Então, o texto que nós estamos lendo, essa história do capítulo 13 e capítulo 14, é uma história muito significativa, porque é como se fosse aqui a conclusão de todo esse processo de treinamento e de preparo que Deus vem dando ao seu povo. Eu tenho insistido aos irmãos que o culto da quarta-feira é um culto para a gente estudar, né? Para a gente pensar. E a gente aprende através da repetição. Então, tem coisas que eu fico aqui repetindo aos irmãos, porque são muito importantes a gente entender, até para que a gente entenda a Bíblia. Então, veja bem, essa história que tem começo em Abraão, na formação do povo.
Agora, ela tem um outro capítulo importante, que é esse povo formado está no cativeiro egípcio por 400 anos. Depois de 400 anos, Deus liberta esse povo que foi formado lá em Abraão, que agora já está em grande número. Esse povo sai do Egito e começa uma caminhada pelo deserto para chegar exatamente nesse ponto onde eles estão, que é a terra de Canaã. Quando eles saíram, ou melhor, quando eles receberam a promessa através de Abraão, era de que eles seriam uma grande nação e de que eles teriam terra para morar, terra para habitar. Então Deus está aqui cumprindo a sua promessa. Depois de muitos anos, finalmente, esse povo tem aqui a possibilidade de se apropriar do cumprimento da promessa. Era como se... isso já aconteceu com certeza com você. Você trabalhou num projeto, né? Às vezes um projeto longo. Às vezes, por exemplo, uma faculdade que você começou, uma escola, um curso que você começou, um projeto, uma casa que você intentou construir, seja qual for o projeto. Finalmente você conclui, quando termina o projeto, você faz assim, graças a Deus. Finalmente, realizei aquilo que eu estava entendendo. Isso dá uma satisfação muito grande. E você pode olhar para trás e pensar no que custou chegar até ali. Quantas lições você aprendeu. Mas interessante que as dificuldades, elas acabam ficando tão pequenas quando a gente consegue concluir um projeto. Então essa sensação deveria estar no coração do povo. Finalmente estamos chegando para nos apropriarmos dessa bênção tão esperada por longo tempo. Só que acontece uma coisa. Agora, nesse ponto, o que esse povo deveria fazer? Bom, nós estamos aqui na fronteira da terra que o Senhor nos prometeu. O que nós temos que fazer? Nós temos que entrar e conquistar a terra. Nós temos que prosseguir. Chegamos até a porta, agora é entrar. Para entrar e nos apropriarmos, nós teremos lutas. Mas não vamos esquecer de que nós estamos debaixo da promessa de Deus. Ele falou que nós íamos conseguir. Ele falou que essa terra era nossa. Então, pelo processo natural, esse povo deveria estar cheio de coragem, cheio de fé, para finalmente tomar posse dessa bênção tão esperada. Mas ao invés disso, de acordo com Deuteronômio, capítulo 1, esse povo, capítulo 1, 23, esse povo manifestou aqui medo. Quando eles pediram a Moisés que ao invés de nós entrarmos para essa terra e já começarmos a tomar posse, vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos mandar alguém na nossa frente para espiar essa terra e trazer um relatório para a gente, para ver se é exatamente aquilo que Deus havia prometido. E aqui, meus irmãos, esse povo dá o seu primeiro grande vacilo, o seu primeiro grande erro. Tão próximos de tomar posse daquela bênção tão esperada, eles são tomados pelo medo, pela dúvida. Será mesmo que nós vamos conseguir? Eu acredito, meus amados irmãos, baseado na história, que com certeza alguém lá no meio do povo deve ter se levantado e dito assim, olha, não vamos esquecer que Deus prometeu. E até hoje Deus não falhou nas suas promessas. Mas não adiantou ninguém se levantar e dizer o seguinte, olha, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não adiantou.
Porque o medo se espalhou, tomou conta desse povo, e eles falaram assim: Moisés, antes de nós entrarmos, é mais de bom senso a gente mandar o povo espiar. E aí, irmãos, a gente já está aí entrando um pouco no primeiro ponto do estudo. Nós vamos perceber que esse povo, infelizmente, não tomou posse daquela bênção tão esperada. E, na verdade, aquilo que deveria ser um momento tão glorioso, um momento de celebração, de festa, finalmente conseguimos, se tornou num momento vergonhoso e num dos episódios mais tristes da história desse povo. E o relato do capítulo 13 e 14 mostra por quê. Por que tão perto da bênção? Por que tão próximo de chegar ao resultado final, eles não conseguiram chegar e se apropriar daquela promessa tão esperada? Por quê? Qual foi o erro? Quais foram os pecados que esse povo cometeu? Por que não deu certo? Por que Cádiz, ao invés de se tornar o lugar da celebração e da vitória, se tornou o lugar da derrota e da vergonha? Os irmãos conseguiram pegar o contexto da história? É como se o palco tivesse armado para uma grande festa e de repente ele desaba e se transforma numa grande ruína. O que aconteceu? E é maravilhoso porque os irmãos vão perceber que os mesmos pecados que esse povo cometeu, nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros. De novo, a história nos ensinando. Pecados que nós chamamos de ostensivos. Por quê? Eu tomei cuidado de ir no dicionário. O que é ostensivo? Você fala assim, fulano gosta de ostentar. Fulana gosta de... Já ouviram essa expressão? É uma coisa muito aparente. Uma coisa muito visível, muito escandalosa, muito chamativa. Os pecados que esse povo cometeu foram pecados muito escandalosos. Muito chamativos, pecados ostensivos. E a gente olha para essa história e fala assim, gente, mas que povo difícil. E a gente não pode esquecer o quanto esse povo, o quanto nós somos semelhantes a esse povo. Qual foi o primeiro erro deles, então? Eles não confiaram na promessa. O capítulo 13, primeiro versículo, diz assim: envia homens à terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, novamente, apesar dessa dúvida no coração deles, Deus reafirma: eu hei de dar. Mas ainda assim, esse povo tem sérias dúvidas. Moisés, anteriormente, havia concordado com o pedido, conforme Deuteronômio capítulo 1, versículo 23. Obteve a permissão de Deus para enviar espias àquela terra. No entanto, o desenrolar dos fatos mostra que Deus estava permitindo que os israelitas fizessem as coisas do modo deles. Não porque o modo deles fosse o jeito certo, mas porque desejava ensinar-lhes uma lição. Não basta você fazer as coisas do jeito certo. Você precisa fazer as coisas conforme a vontade
de Deus podem ser certas para você. Talvez, meus queridos, talvez não. A inspeção daquela terra, antes de tomar posse, era uma decisão inteligente. Era uma estratégia militar inteligente. Mas vamos olhar antes. Mas essa não era a vontade de Deus. Excesso de bom senso. Dizem que canja de galinha e bom senso nunca é demais, né? Já viram essa expressão? Eu não sei se todos gostam de canja de galinha, mas dizem que canja de galinha e bom senso nunca é demais. Mas tem hora que o bom senso passa. Porque, na verdade, ele é o disfarce do medo e da desconfiança. Já aconteceu isso com vocês? Eu já contei essa experiência aqui, vou contar de novo. Que alguns esqueceram. Meus filhos dizem que eu estou ficando velho, que eu estou contando as histórias de novo. O Lucas, de vez em quando, fala, pai, outra vez? Mas eu, como vocês sabem, eu cresci na igreja, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, e aprendendo acerca do poder de Deus. De como Deus pode operar milagres. Eu cresci aprendendo isso. Mas interessante, meus irmãos, que eu fui para o seminário para estudar para ser pastor, e eu não confiava plenamente nisso. Apesar de ser criado na igreja. Quando eu orava, pedindo a Deus para curar as pessoas, lá no fundo, eu dizia assim, se for da tua vontade, Senhor. O se for da sua vontade era assim, Deus, se tudo der errado, a culpa é do Senhor e não minha. Eu não vou me arriscar. Eu não vou arriscar minha reputação, Senhor, pedindo para curar. Depois a cura não acontece, quem vai ficar mal na história sou eu, Senhor. Então, eu vou colocar no final da minha oração, conforme a tua vontade, para livrar a minha cara. Está errado eu dizer assim, conforme a tua vontade? Claro que não. Depende da intenção do seu coração. Depende da intenção do seu coração. Se não é verdade, você não está querendo criar uma fuga. Até que um dia eu assumi, mais Jaqueline, a liderança, foi minha primeira experiência como pastor mesmo, assumi a liderança de uma congregação. E os irmãos me disseram que no fundo da igreja tinha chegado no meio do culto uma senhora com uma criança desenganada pelos médicos. E eu sabia que eles estavam me trazendo aquele recado, porque eles queriam que eu trouxesse aquela senhora na frente e orasse com ela. E eu sabia que eles estavam querendo ver a minha atitude como pastor daquela congregação. Será mesmo que esse pastor tem fé? Será que ele tem coragem de fazer isso? E aí eu falei, Senhor, que coisa, é agora, logo no meio do culto? E aí passou pela minha cabeça, e se der errado, como é que eu vou fazer diante desse povo? Eu estou começando agora, né, Vilma? Novinho, estou começando agora. Se der errado. Semana que vem eu vou chegar aqui, esse povo vai falar assim, a sua oração foi fraca demais. Você não tem fé, não. E naquele dia, naquela noite, naquele culto, eu tive que tomar rapidamente uma decisão. Sabe como você passa um filme na sua cabeça? E você sabe que Deus está colocando você num momento em que você tem que tomar uma decisão e no momento em que Deus está pronto para fazer alguma coisa na sua vida, mas Deus está querendo que você dê um passo. Isso foi a conclusão que eu cheguei assim, ó, num filme que passou na minha cabeça. E eu disse para eles, traz a mulher e o menino aqui, nós vamos orar. E a minha oração naquela noite foi diferente.
eu resolvi finalmente colocar a minha reputação em risco. Se der errado, eu vou assumir. Se der certo, glória a Deus. Porque com Deus, meus irmãos, vale a pena correr o risco. Com Deus vale a pena correr o risco. Então, chamei a mulher, nós oramos com ela. Rapidamente ficamos sabendo da história, que ela já havia corrido várias igrejas, vários médicos, e o médico tinha desenganado. E naquela noite, andando, vagando com o filho, ela resolveu entrar na igreja. Na verdade, a gente sabe, Deus levou aquela mulher até ali. Nós oramos e fomos embora. Na semana seguinte eu cheguei, o povo estava irradiante. Mas eu pensei comigo, é natural. E aí alguém deles me falou assim, Honório, mas que bênção, hein? Eu falei, que bênção o quê, meu irmão? Ele falou, você não está sabendo? Eu falei, não estou sabendo, o que está acontecendo? Ela falou, o filho daquela mulher foi curado. Que a mulher de domingo foi curada. E aí Deus confirmou no meu coração que a cura não tinha sido no coração da minha menina, não. A cura tinha sido era de mim também. E foi maravilhoso. Aquela senhora foi visitada depois pela igreja, voltou à igreja, se converteu, levou toda a família para a igreja. E a partir daquele momento, a minha oração mudou. As palavras permaneceram a mesma, mas a minha oração mudou. Então, meus queridos irmãos, esse texto, ele é maravilhoso nesse sentido. As pessoas, às vezes, ouvem a história de Pedro, quando ele pediu para andar sobre o mar, e criticam a Pedro. Eu dou nota 10 para Pedro. A coragem que Pedro teve. Ele não foi muito para frente. Ele vacilou. E quem nunca vacilou? Quem nunca teve dúvidas? Mas ele teve coragem de dar os primeiros passos e de pedir. Ele teve coragem de correr o risco. Ninguém pediu para Senhor, manda a gente andar sobre essa. Ninguém, só ele. Então, queridos, esse povo está aqui vivendo um momento de aprendizado riquíssimo. Riquíssimo. Deus está dando a eles a oportunidade de crescerem. E, infelizmente, eles mostram excesso de bom senso, ou um bom senso para disfarçar a sua incredulidade, o seu medo de tudo dar errado. E os espias, então, cumpriram aquele plano, né? Moisés escolheu 12 homens, representando cada tribo. Os estudiosos dizem que esses homens eram homens mais jovens, porque eles teriam que fazer uma caminhada de, no mínimo, 800 quilômetros durante 40 dias. Precisavam ser homens fortes, resistentes. Não tinham lugar certo para dormir, comida. Esses homens, então, vão e depois de 40 dias eles voltam daquela jornada de inspeção. E quando você ouve o relatório desses homens, a conclusão que você chega é que eles não disseram nada além do que Deus já havia dito a eles. Eles somente repetiram o que Deus vinha dizendo anos e anos a eles. Eles sabiam o nome das nações que estavam habitando aquela terra. Gênesis capítulo 15 já
havia essa revelação de Deus. Sabiam que era uma terra boa. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Sabia que era uma terra que produzia leite, mel e abundância. Eles viram os frutos incríveis que aquela terra produziu. Tudo isso, Deus já havia dito. Deus já havia lhes dado a terra e ordenado que se apropriassem dela. O Senhor prometeu a eles vitória, de modo que tudo que precisavam fazer era crer e obedecer. Presta atenção nisso. Já havia uma palavra, uma promessa de vitória. Tudo que eles precisavam fazer era crer e... O Senhor havia prometido ir adiante deles. E eles deveriam então seguir a Deus pela fé. E foi exatamente nisso que eles falharam. Duvidaram que Deus fosse capaz de cumprir suas promessas e de dar-lhes a terra. Vamos ler juntos esse grifo que eu fiz aí no estudo? A promessa do Senhor era tudo de que Israel precisava. Mas a nação duvidou da palavra de Deus e começou a andar pelas aparências e não pela fé. Grave isso. Coloque isso na frente do seu computador, faça um quadro, na sua Bíblia. De vez em quando você para e pergunta, eu estou andando pelas aparências ou pela fé? Já viram essa história que de vez em quando a gente escuta pelos corredores? Eu vou pedir uma prova a Deus. O crente tem muito esse negócio, vou pedir prova a Deus. Será que Deus precisa dar mais alguma prova para nós? Será que Deus precisava dar mais alguma prova para esse povo até aqui? Pense em tudo que nós já vimos aqui nos estudos anteriores, nas manifestações de Deus. Será que Deus precisava falar mais alguma coisa, provar mais alguma coisa? O segundo erro desse povo, meus irmãos, ao voltarem com o relatório da terra, eles acabaram espalhando o vírus do desânimo, que gerou a incredulidade entre o povo de Deus. Dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório de desânimo. Trouxeram um relatório de medo. Exceto Caleb e Josué, permaneceram confiantes em Deus. 10 contra 2. Cuidado com essa história de que a maioria está certo. Eu vou pela maioria. Cuidado, quem foi pela maioria aqui se deu mal. A maioria está fazendo, pastor. A maioria mente, a maioria erra, a maioria rouba. A gente está vendo isso demais no país, né? Essa inversão de valores. E cada vez, quem quer viver a palavra de Deus se torna minoria, né? E de vez em quando você vai se vê como minoria no seu trabalho, se vê como minoria na sua casa, se vê como minoria para os amigos. Ah, mas só você que não faz? Só você que não come, só você que não bebe, só você que não vai, só você que não vem, só você. De vez em quando a gente ouve isso, só você que não faz? Cuidado. A maioria faz. 10 contra 2. Eu queria só tomar um café com Caleb e Josué, um cafezinho só. Que homens extraordinários, hein?
Tem uns personagens na Bíblia, né, irmãos? Fantástico. O tal do Caleb e tal do Josué são fantásticos. Josué, por causa da sua liderança, se tornou um capitão, substituiu Moisés. Mas Caleb não tinha muito espírito de liderança. Mas que homem corajoso e valente, de caráter. Os 10 espias trouxeram um relatório desanimador. E por causa disso espalharam desânimo. Meus irmãos, não sei se você já sentiu isso. Observe. O relatório desanimador tem mais força do que um relatório animador. Já viram isso ou não? Um relatório desanimador tem mais força do que um relatório animador. Uma boa palavra, às vezes, não é tão contagiante como uma palavra negativa. Já viram isso? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Presta atenção nisso. Não é para você desanimar, não. Continua falando a boa palavra. Mas muitas vezes você vai sentir isso. Que o ser humano tem uma facilidade enorme para abrir a porta do seu coração para o desânimo, abrir a sua mente para o desânimo. Uma facilidade enorme. Parece que a porta do desânimo ela vive escancarada. Escancarada. Aberta, já de pronto. Né? A gente tem facilidade de assimilar isso. Você está num projeto, numa equipe, você está numa equipe que lança um projeto desafiador, o povo fica animado, até que um levanta e fala assim, mas isso aí não, viu? Ô Vilma, já tentaram isso aqui algumas vezes, não deu certo. E Wesley, você não é o primeiro não, viu? Já teve um antes de você aqui que tentou fazer isso e não deu certo. Basta isso para a maioria falar assim, acho que fulano tem razão. E aí o povo já não está com aquele ânimo mais. Presta atenção nisso. Até porque você, eu, nós, todos nós, vamos estar diante de situações assim, gente, todos os dias. Em que você vai ter que escolher que time você faz parte. O time dos desanimadores ou o time daqueles que torcem para dar certo e corre o risco. Porque todo projeto ousado envolve risco. Todo projeto ousado envolve risco. Todas as grandes descobertas, todos os grandes feitos que já foram realizados, que marcaram a nossa história, eles foram feitos por pessoas que resolveram correr riscos, não tiveram medo de errar. E alguns erraram. Voltaram e fizeram de novo até dar certo. Amém ou não? Pense nisso. Não poderemos, é o lema da incredulidade. Se o nosso Deus quer livrar-nos, Ele nos livrará. Essa é a afirmação da fé. Tem uma frase que John Gardner disse sobre a política que pode ser aplicada à vida espiritual e à vida cristã. Somos continuamente confrontados com grandes oportunidades, disfarçadas brilhantemente de problemas insolúveis. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. E Deus prova a nossa fé a fim de que nos certifiquemos de que ela é autêntica. A fim de contribuir para o nosso crescimento. A fé chega primeiro ao ouvido que escuta e não à mente que cogita. Eu gostei muito dessa frase. A fé chega primeiro ao ouvido que escuta e não à mente que cogita.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem porque você ouviu, raciocinou, achou lógico, achou que é uma boa e fez. Não, a fé vem pelo ouvir e obedecer a palavra. Eu e você vamos, de vez em quando, estar diante de situações assim. Problemas insolúveis. E que se você olhar com o olhar da incredulidade, você não vai ver senão problema, tragédia, derrota. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver grandes oportunidades. Amém? Não? Você já esteve diante de uma situação assim? Ou alguém traz para você um problema, ou você está diante de um problema, seja um problema que for. Problema de relacionamento, um problema financeiro. Eu ouvi uma coisa sua, Daniel, que você falou que eu não sei nem se você se lembra. O Daniel me disse uma coisa. Nós estávamos comentando sobre a crise financeira, o Daniel falou assim, não, mas a crise é boa. Porque a gente aprende a gastar, você lembra que você me falou sobre isso? A gente aprende a gastar, a gente aprende a economizar, a gente aprende a dar valor nas coisas. Um amigo meu, que eu encontrei agora nas férias, um empresário muito bem sucedido. Ele falou, perguntei, e você como vai? Ele falou, pastor, praticamente estou quebrado. Eu tinha uma renda de 70 mil, agora não tenho mais. Eu falei, como é? Ele falou, é. Ele falou assim, mas graças a Deus minhas contas estão todas pagas, não estou devendo ninguém. E o meu filho esses dias ligou para mim e falou, pai, como é que o senhor está fazendo? E ele falou, meu filho, eu aprendi que eu posso viver com R$2.500 por mês, está uma maravilha. E eu conheço ele, ele gosta de uma vida boa. E falou assim, pastor, 70 mil perdi. E falou assim, interessante que numa dessas situações assim, o meu filho que é advogado encontrou uma oportunidade e nós exploramos aquela oportunidade. Com aquele dinheiro que eu ganhei, eu paguei todas as minhas dívidas, que essa era a minha preocupação. Não tenho ninguém batendo na minha porta, mas estou vivendo com muito pouco. Falou assim, se o senhor olhar aqui embaixo do meu apartamento, todos os meus imóveis estão vazios. Era a minha renda. Todo mundo foi embora. Eu fiquei pasmado ao ouvir isso, porque eu conheço muito bem ele. E eu falei para ele, mas você é uma pessoa tão controlada, tão equilibrada. E ele falou, exatamente, pastor, mas isso foi o meu trunfo. Que agora eu vou me organizar para viver com menos. Falei, eu descobri que eu posso viver com muito pouco. E não está me fazendo falta nada. Eu falei, que coisa maravilhosa. Agora, é lógico que você, diante de uma crise, não vai se acomodar na crise. Ela vai passar, mas se você olhar para ela com fé, você vai aprender coisas tão preciosas que nunca mais você vai esquecer, que vai ser útil para o resto da sua vida. Então, nessa crise que nós estamos vivendo aí, a gente olha as coisas antes de comprar, verifica preço, evita desperdício, não é? A gente dá valor ao pouco. Olha que coisa boa. E depois que a crise passa, o seu interior está muito melhor. E quem sabe não é da vontade de Deus depois exaltar você novamente, só que o seu coração vai estar diferente. Então, queridos, essa frase aqui, embora seja uma frase de efeito, ela é muito profunda. Grandes oportunidades muitas vezes são disfarçadas brilhantemente de problemas insolúveis. Quando você estiver diante de um problema insolúvel, pense nisso. Quais as oportunidades que estão escondidas?
e que eu preciso perceber. Os israelitas esqueceram-se do que Deus havia feito. Naquele momento, eles tiveram um apagão de memória. Porque essa é uma das coisas que o medo faz. Quando o medo é grande demais, ele faz esse apagão na nossa memória. A gente esquece daquilo que Deus fez. E então eles tomaram uma decisão. É melhor voltar para trás. É melhor voltar lá no Egito. E diante dos desafios, eles fizeram a pior escolha. Essa é uma escolha que eu e você temos que fazer. Diante dos desafios, nós vamos murmurar ou vamos seguir confiando? E eles escolheram murmurar. A murmuração gerou rebelião. Tome cuidado, você que trabalha com liderança, quando você perceber murmuração, corra e trabalhe nisso, porque murmuração gera rebelião. Presta atenção nisso. Você que trabalha com liderança. Murmuração gera rebelião. Começa com tititi, reclamação. Isso é como erva daninha, você tem que matar logo, que senão vira rebelião. Ela cresce no coração das pessoas. E o que eles fizeram? Da murmuração, levantou alguém e disse assim, é melhor a gente escolher outro líder, que possa conduzir a gente de volta, que possa levar a gente ao retrocesso. Vamos escolher um líder que pense como a gente. Vamos voltar para trás. Já queriam destituir Moisés e Arão. Irmãos, vocês lembram como que Moisés e Arão assumiu a liderança desse povo? Os sinais que Deus deu a eles. Mas na primeira dificuldade, o que eles falaram? Esse homem não serve. Vamos tirar ele. Olha para você ver como que esse texto revela a nossa natureza humana. Diz-nos o texto aí no capítulo 14, versículo 1, que aquele relatório contagiou toda a congregação. Levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou a noite inteira. Irmãos, olha aí. que confusão que esses homens levaram. A congregação, então, criticou a Moisés e Arão. E, como eu já disse, quiseram escolher outro líder. Infelizmente, na maioria das igrejas, e não somente nas igrejas, nas diversas áreas da nossa vida, nós vamos encontrar murmuradores. Quantos trabalham com liderança aqui? Lidera 1 ou 2 ou 3? O seu grupo tem murmurador. Pode crer. Se você não tiver nenhum murmurador lá, você está na exceção. Então, hoje à noite, você passa a noite inteira agradecendo a Deus. Você é um abençoado, um abençoado. Todo grupo tem murmurador. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, vai ter um murmurador. Infelizmente. Às vezes os líderes conversam comigo assim, pastor, estou com esse problema. Qual a novidade? Sempre teve. Não fica espantado não, porque sempre teve murmurador, sempre vai existir. Quem puxa para trás, calma. Infelizmente, murmuradores crônicos, que incomodam os líderes espirituais, e que às vezes precisam ser disciplinados. No caso de Israel, aquela murmuração contagiou a nação inteira. E eles agora estavam cometendo um pecado nacional, a incredulidade. Uma nação inteira. Pessoas pecam, grupos pecam e nações inteiras pecam. Que coisa, né?
Ao tomarem a decisão, eles estão culpando a Deus, escolhem um novo líder, porque o líder que Deus escolheu não servia, e resolvem voltar para o pecado, para o Egito. Mas a gente não pode esquecer que naquele acampamento tinha 4 homens de fé: Moisés, Arão, Calebe e Josué. E esses homens não se entregaram, eles tentaram mudar a situação. Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e intercederam a Deus pelo povo. E Moisés aqui é, mais uma vez, um exemplo extraordinário. Porque se eu estivesse no lugar de Moisés, a minha intercessão seria diferente. A sua não. Deus, mata esse povo. Deus, dá uma doença nesse murmurador. Tira esse povo do nosso caminho. Mas Moisés fez o quê? Senhor, tem misericórdia, perdoa esse povo. Moisés ainda intercedeu pelos murmuradores que queriam tirar ele, gente. Pois não, caso. Pastor, esse texto a gente pode também considerar que havia um grande mal que assola também a nossa geração, que é a ansiedade. Porque, além de murmurar e se rebelar, a gente observa, não sei se a análise está correta, mas que a ansiedade faz a gente tomar decisões precipitadas e não saber esperar em Deus. Eu acho que aí é onde entraria a fé, né? Que é o buscar, orar, entender de Deus a direção, né? Então, assim, não sei se seria correto também incluir nesse contexto aqui a ansiedade, a alta ansiedade. Não tenha dúvida. Está tudo num pacote só. Viu, meu irmão? Está num pacote só aqui. Porque a gente percebe a ansiedade no seguinte fato. Eles teriam que lutar para tomar posse da terra. A única garantia que eles tinham é que eles conseguiriam a vitória. Mas para tomar posse daquela vitória, eles precisariam o quê? Lutar. E se envolvia um processo. A posse da terra não seria assim, da noite para o dia. Deus poderia ter dito o seguinte: quando vocês chegarem na fronteira de Canaã, eu vou enviar uma milícia de anjos e em questão de segundos eles vão destruir todos os inimigos e vocês vão entrar. Enquanto vocês tomam a água, os meus anjos resolvem. Deus não fez assim. Deus disse assim: a terra é de vocês. Mãos à obra. Lutem. Eu vou estar com vocês em todas as lutas, com a certeza de que no final vocês vão vencer, mas vocês vão ter que lutar. E aí que eu percebo que a confiança em Deus foi... A ansiedade aflorou. Falou, não, mas nós queríamos para ontem. Se for para esperar, nós não queremos. Essa espera que mata. Você está certo, meu irmão? Esse é um problema sério do nosso tempo, a ansiedade. Quando o Filho de Deus está dentro da vontade do Senhor, não há lugar para murmuração, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. A vontade de Deus jamais nos conduz a um lugar em que a graça de Deus não possa prover o que necessitamos e o poder de Deus não possa nos proteger. Oh, glória! A vontade de Deus jamais nos conduz a um lugar onde a graça de Deus não possa prover as suas necessidades e onde o poder de Deus não consiga te proteger. Se a nossa oração diária é: seja feita a tua vontade, e se andamos em obediência à vontade de Deus, então, que motivos nós temos para reclamar? Um espírito murmurador é sinal de um coração ingrato.
de uma vontade obstinada de desobedecer. Com nossas queixas, estamos ousando dizer que sabemos melhor do que Deus o que será bom para nós e para o seu povo. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, diz a palavra. Amém. A vontade de Deus é a expressão do amor dele por nós, pois os seus planos vêm do seu coração. A vontade de Deus não é castigo, mas é alimento. Os desígnios de Deus não são correntes que nos prendem, mas laços de amor que nos atam ao coração de Deus, a fim de que Ele possa nos mostrar o caminho certo. Deus quer que conheçamos a sua vontade, compreendamos a sua vontade, que agrademo-nos em fazer a sua vontade, que obedeçamos de coração a sua vontade. Ao nos entregarmos ao Senhor, confiar nele e obedecer, de fato nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito de Deus nos revela sua palavra e nos ajuda a discernir o que Deus quer que façamos. Contudo, é importante que estejamos dispostos a obedecer, ou Ele nos ensinará o que precisamos saber. E a gente termina com a expressão do anglicano britânico Robertson, W. Robertson. Esse é um escritor do ano de 1816. Estava certo quando disse que a obediência é o órgão do conhecimento espiritual. Se não estamos dispostos a obedecer, Deus não tem a obrigação de nos revelar a sua vontade. Deus nos ajude. Amém?